Olá, turma, eu sou a residente Dalila e a aula de hoje é sobre ideias modernas sobre a origem da vida. Esse assunto ele se encontra no livro de vocês, na página 37 a 39. Dando início à origem pré-biológica dos precursores da vida. Como vocês podem ver nessa imagem, aí há moléculas, átomos, o que seria uma grande explosão ali, o que também sugeria ao surgimento de galáxias, planetas, asteroides, cometas. Como vocês veem aí, essa imagem, nela já pode estar observando várias coisas ao mesmo tempo. Com o descrédito da teoria da geração espontânea e consolidação da teoria da biogênese, uma nova questão sobressaiu. Essa questão ela tem a ver com o surgimento. Como nós vimos na aula passada, a biogênese ela foi totalmente descartada e ficou apenas a questão da biogênese. E quais dúvidas foram essas que se sobressaiu? Se os seres vivos não provêm da matéria inanimada, mas apenas por reprodução de outros seres vivos, como eles surgiram na Terra pela primeira vez? Essa é uma grande dúvida. E de onde teria vindo as moléculas orgânicas que originam os primeiros seres vivos? Essas duas questões, elas se sobressurgiram quando foi afirmado que a biogênese foi descartada e ficou apenas com biogênese. E ainda não há uma resposta definitiva para essa questão. Uma das possibilidades embasada em descobertas recentes é que substâncias precursoras da vida tenham vindo do espaço sideral, trazida por cometas e asteroides. Há cientistas que eles acreditam que pode ter vindo vida do espaço sideral, pode ter vindo algum resquício, alguma coisinha junto dos meteoros que seja a base para ter surgido vida aqui na Terra. E há experiências, no entanto, que demonstram que a combinação química de substâncias inorgânicas gasosas presentes na Terra primitiva poderiam ter originado moléculas orgânicas. Com isso, a gente vai passar para o experimento de Miller e Urey. Essa foi a primeira experiência nessa direção. Foi idealizada pelo químico Miller e estabeleceu as bases experimentais da evolução molecular da origem da vida. Em 1953, Miller, um jovem aluno do eminente químico Urey, construiu um aparelho que simulava as condições supostamente existentes na Terra primitiva. Nesse simulador, formado por tubos e balões de vidro interligados, Miller colocou uma mistura de metano, amônio, hidrogênio e vapor, gases que suponho, na época, constituíam a atmosfera primitiva da Terra, quando a vida surgiu. É o que vocês estão vendo aí nessa imagem. A mistura foi submetida ao calor e a fortes descargas elétricas por alguns dias. Segundo Miller, essas deviam ser as condições atmosféricas no início da existência de nosso planeta. Agora nós iremos passar para uma imagem do experimento que eu acredito que seja melhor para compreender. No simulador, havia também um condensador, no qual a mistura de gases era resfriada. O vapor da água presente na mistura se condensava e escorria para a parte inferior do aparelho, onde se acumulava. Com isso, Miller simulava as chuvas e o acúmulo de água nos mares e lagos da Terra primitiva. Por fim, um aquecedor fazia ferver a água acumulada, que voltava a se transformar em vapor, simulando a evaporação da água na superfície quentíssima da jovem Terra. Após deixar o simulador funcionando por cerca de uma semana, Miller realizou testes químicos no líquido vermelho que se acumulava na parte inferior do aparelho e encontrou várias substâncias ausentes no início do experimento, entre elas os aminoácidos alanina
e glicina, além de outras substâncias orgânicas mais simples. Esse experimento tem hoje o significado apenas histórico, pois novos dados sugerem que a composição atmosférica da Terra primitiva era diferente da mistura de gases empregado no simulador de Miller. Evidências recentes indicam que a atmosfera terrestre, entre 4 e 3,5 bilhões de anos atrás, era provavelmente constituída por 80% de gás carbônico, CO2, 10% de metano, CH4, 5% de monóxido de carbono, CO, e 5% de gás nitrogênio, além de vapor de água. Seguindo os passos de Miller, diversos outros experimentos simularam as condições supostamente existentes na Terra primitiva, com produção de diversas substâncias orgânicas encontradas nos seres vivos. Isso dá sustentação à hipótese de que, nas condições reinantes nos primórdios do nosso planeta, a matéria precursora da vida poderia ter surgido por um processo abiogênico. Agora nós iremos falar sobre a teoria da evolução molecular. Uma questão que ainda desafia os cientistas é como os ingredientes precursores puderam originar complexos moleculares dotados de metabolismo e de reprodução, ou seja, seres vivos. Atualmente, a maioria dos cientistas defende a ideia de que a vida surgiu por um longo processo de evolução molecular, em que, inicialmente, compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva reagiam entre si, originando moléculas orgânicas como aminoácidos, pequenos açúcares, bases nitrogenadas, ácidos graxos e etc. Na sequência, ao encontrar condições adequadas a essas primeiras moléculas orgânicas, teriam se recombinado de várias maneiras, produzindo moléculas mais complexas, como proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Finalmente, essas moléculas organizadas teriam originado estruturas capazes de controlar suas próprias reações químicas e de se automultiplicar. Tais atribuições seriam os primeiros esboços do metabolismo e da reprodução, duas características fundamentais dos seres vivos. Há cientistas, no entanto, que defendem a ideia de que a vida na Terra surgiu pela colonização do planeta por substâncias precursoras de vida, ou mesmo seres vivos, provenientes de outros locais do cosmos. Essa base da hipótese da panspermia, que voltou a ganhar força nos últimos anos com a descoberta de substâncias orgânicas em meteoritos, asteroides e cometas. Na figura retirada do livro de vocês, a astrobióloga coletando amostra no Lago Mono. Nesse lago foram encontrados micro-organismos vivendo em condições até então consideradas impróprias para a existência de vida. Essa descoberta sugere a existência de vida em outros lugares do cosmos, apoiando a hipótese da panspermia. Os estudos da origem da vida enfrentam uma grande dificuldade: a falta de vestígios dos primeiros seres vivos, quase totalmente destruídos pelas drásticas transformações ocorridas na crosta terrestre nos primeiros milhões de anos de sua existência. Já foram encontrados vestígios de atividades biológicas em rochas datadas de 2,7 bilhões de anos, provavelmente deixados por ancestrais de cianobactérias. Acredita-se, entretanto, que a vida na Terra teve início muito antes, aproximadamente 3,5 bilhões de anos, embora não existia evidência de fósseis disso. E por hoje é só, pessoal. Obrigada a todos.